Muito bem, Joel. Você analisa como essa questão da cristofobia, hein? É um perigo real mesmo? Qual que é a dimensão disso? Bom, primeiro vamos comentar essas imagens chocantes, né? Um vandalismo, destruição de igrejas ali que são um símbolo da cultura e da religião de tantas pessoas, uma violência injustificável, seja qual for a pauta de um protesto. Pode ser o protesto mais justo do mundo. Se ele está fazendo violências e depredações desse tipo, ele perde a sua legitimidade ali. Cristofobia é um termo que eu entendo que tem algum sentido de ser utilizado em lugares onde cristãos sofrem perseguição. É o caso de muitos países árabes, é o caso de um país como a Índia, no qual o nacionalismo hindu persegue cristãos e muçulmanos. Então existe perseguição a cristãos em diversos lugares e cabe ali falar assim de uma cristofobia, portanto. Não é o caso aqui do Chile. Os cristãos, os católicos não sofrem perseguição no Chile por uma parte da população. Isso foi um vandalismo fruto de um protesto violento, inspirado, eu imagino, por duas coisas. Primeiro, um certo anticlericalismo que é de praxe nos movimentos revolucionários radicais espanhóis, muito inspirados lá atrás, na Revolução Francesa. São culturas no qual a igreja era vista, com razão até, como muito opressiva e gerou uma reação violentíssima contrária. Você vê o anticlericalismo na Espanha também, muitas vezes é muito forte, né? Coisa que na nossa cultura lusa, portuguesa, brasileira, não é tão forte assim, né? Acho que tanto o fanatismo católico por aqui e o imperialismo, a coisa brutal do catolicismo aqui não foi tão forte assim, como na Espanha, quanto a nossa reação também, a reação de grupos contrários também não é tão violenta, é um país menos radicalizado nesse sentido. E eu levanto mais um ponto também. O Chile, ele foi um dos países centrais dos escândalos, né, de abuso sexual da Igreja Católica. Teve um momento em 2018 em que todos os bispos chilenos, reconhecendo a gravidade do problema, entregaram a sua carta de renúncia ao Papa Francisco. A maioria deles acabou sendo mantida no cargo, mas enfim, o Papa aceitou a renúncia porque o abuso sexual e a cobertura disso, o engavetamento desses casos foi muito profundo e muito sério na Igreja do Chile. Eu imagino que, como é algo tão recente também, ecos disso ainda são preservados como uma forma de revolta por grande parte da população. Dito isso, volto ao ponto inicial. Justificativa nenhuma para você queimar igrejas dessa maneira como foi feito ali. E para você, Adriles? Note bem, eu vou filosofar com o filósofo Joel. Proponho uma reflexão aqui. A base da cultura, da civilização ocidental é o cristianismo. E essa revolta, esse ódio ressentido dessa geração mimada, histérica, vingativa, eu acho que é a base contra esse centro norteador da nossa cultura, que é a própria casa de Cristo. Eu acho que a culpa total, inicial, é de Rousseau. O que o cristianismo predicava? Esse mito fundamental do pecado original. Todo mundo nasce imperfeito e ao longo do tempo vai se tornando melhor pela doação, pela generosidade. E o sofrimento é a maneira de você aprimorar a sua capacidade de doação, que gera a sua felicidade em si e te melhora como ser humano. Ou seja, o sofrimento, as circunstâncias que te fazem perder pessoas, perder, às vezes, a própria sua vida em nome de uma causa, é o que te melhora enquanto indivíduo. Aí vem o senhor Jean-Jacques Rousseau e fala: o homem nasce bonzinho, o que o corrompe é a civilização. E esse romantismo que se coloca nesse pseudo-progressismo que a gente vive até hoje, dessa geração histérica e ressentida, é que faz com que as pessoas culpem toda a cultura cristã, toda a civilização pelas suas misérias e seus problemas pessoais. Então, ao invés de você se aprimorar enquanto indivíduo ao sabor dos reveses, do sofrimento humano, você critica toda a cultura que o circunda. E é uma geração mimada no seguinte sentido: tudo que foi conquistado ao longo de décadas pelas democracias liberais, pelo cristianismo, pelo humanismo, pelos avanços, como a gente falou aqui, científicos, médicos, tecnológicos, científicos, isso é colocado como se fosse um direito natural que o homem bom russoniano dessa geração pseudo-progressista acha que tem. Então é uma geração histérica. O Chile, vamos ser mais práticos agora, aterrizar ao chão, o Chile tem um dos maiores IDHs da América Latina, tinha um crescimento exponencial, saiu da 44ª posição no IDH mundial para a 30ª. Ou seja, qual é exatamente o teor da reclamação dessas pessoas? Existe uma desigualdade social. Sim, mas a pobreza no Chile é uma das menos pobres do planeta. Ou seja,
É uma geração histérica, é uma geração que se contrapõe à cultura, à civilização, essa geração que derruba estátuas, cancela pessoas, cria preconceitos onde não existe, elimina a possibilidade de perdão, cria dívidas históricas, incendeia igrejas e incendeia pessoas. É uma geração mimada, oriunda e filha do homem bom russoniano que quer culpar todo mundo pela sua miséria e pela sua má índole pessoal. Em vez de ela amadurecer, ela culpa o outro, ela queima igrejas em nome desse pseudo-progressismo tacanho e russoniano que a gente tem. Adriles, você só precisa lembrar de um ponto aí, que a coisa é um pouco mais complexa, né? Ué, se a gente tem essa civilização ocidental que a gente valoriza e que realmente tem um legado muito importante a ser preservado, grande parte desse legado, uma parte, sim, produzida pela igreja ou com o apoio da igreja, e outra parte produzida em oposição à igreja, produzida em revolta, em resistência contra os desmandos sim. e a opressão de autoridades religiosas, de uma ortodoxia que se impunha de cima para baixo. Portanto, o iluminismo, um movimento histórico aí que teve uma série de conflitos com a igreja, deu um legado para nós que nós queremos preservar. Precisa ser preservado. E a igreja no Chile, especificamente a igreja chilena, é de um conservadorismo, a sociedade chilena é de um conservadorismo, a ditadura de direita ali foi de uma violência também, e a igreja estava ligada a isso, foram dezenas de milhares de mortes. A igreja estava ligada a isso, depois o abuso sexual. Então, embora, tudo bem, algum outro luminar da esquerda mais radical pode realmente ter o ódio contra toda a civilização, tudo isso. Mas o grosso, você tem milhões de pessoas se engajando em protestos, provavelmente também tem alguma razão de ser esse sentimento, não, assim Joel, como a pobreza e a desigualdade do Chile. Note bem, Joel. Adriles, bem rapidinho, note bem. Uma coisa é o cristianismo como valor humanista, outra coisa é o desvio que certa parte da história da igreja ou certas alas da igreja desvirtuaram como valor. Você não pode colocar a conta toda dos desvios do cristianismo no cristianismo. Eu acho que essa aversão ao cristianismo é essa confusão, proposital ou não, que cria essa ojeriza ao próprio valor cristão, que é a base do humanismo, que é esse tipo de revolta, que está imbuído nessa revolta que queima igrejas e que faz esse protesto no Chile. O Chile, volta a dizer, é uma economia pujante. Tem, sim, valores conservadores que podem ser desvirtuados do cristianismo, é uma coisa, mas deve-se criticar pontualmente isso. Não se deve queimar igrejas, queimar pessoas, revirar carros por um caos social que lá não existe. O caos é interno e é psicológico. Okay. E o iluminismo é mãe. Você sabe que a Revolução Francesa matou muito mais gente que a própria aristocracia. Ou seja, essa coisa da utopia das boas intenções deu no que deu na Revolução Francesa e na Revolução Russa. Cuidado com essas revoluções assim, utópicas. Senhores, eu vou ter que girar o assunto aqui. Joel e Adriles. É o ideal de perfeição do cristão. Você chega Jodriles. a uma pessoa melhor ou um Estado melhor. Nada é perfeito. O problema é você se revoltar. Jodriles. Adriles. Adriles, posso? Perfeito, muito bem. Produção, qualquer coisa, microfones de Jodriles, por favor, no 0 agora, ok?